Boa tarde, gente. Tudo certo com vocês? Vou esperar uns minutinhos o pessoal entrar aí pra gente começar nossa primeira live do quadro. Terçou. Todas as terças a gente vai ter uma live aqui. Cada terça com um conteúdo aleatório, um tema diferente, mas ajudando vocês todos interagindo também, né? Já vou falar sobre o tema escolhido de hoje, né? Bastante gente comentou, mandou mensagem sobre o tema lá, respondeu a caixinha, né? E muita gente mesmo mandou as perguntas lá no link da bio. Então a gente tem bastante coisa. Mas hoje decidi que, como é a nossa primeira live desse quadro, né? A gente vai iniciar só com bate-papo, alguma coisa, para me explicar para vocês entenderem também qual que é o conceito. Ó, já tem gente entrando. Boa tarde, Manuel. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Valéria. Gente, boa tarde para todo mundo, tá? Acho que tem gente de tudo que é lado aqui. De onde é que vocês são, gente? Boa tarde, Camille. Boa tarde, Felipe. Vamos falar sobre bastante coisa. Boa tarde, Edson. Gente, essa é a nossa primeira live depois de um bom tempo. Acho que já se passaram mais de 2 meses, né? Tô até um pouco carequinha ainda. Pra quem não sabe, no final do ano passado, acabei descobrindo que eu tava doente. Início do ano eu tive que fazer uma cirurgia. Mas achei que ia demorar um pouquinho mais pra retornar. Mas tô bem, tô em casa já me recuperando. Tô arrumando até minhas coisas já pra fazer mudança. E tô com esses projetos novos que já estavam nos planos, né? Só tive que dar uma seguradinha. Então, um deles era esse quadro toda terça-feira, né? Que é o Terçou. Toda terça-feira, às 14h30, a gente vai ter uma live aqui falando sobre um conteúdo aleatório, tá? Eu coloquei uma caixinha lá nos stories, vocês responderam. Eu selecionei as mais votadas, né? Então, a gente vai começar basicamente como se fosse em ordem, tá? Dentro dessas lives, a gente vai fazer sorteios também. As lives vão ficar salvas também. Claro que o sorteio só vai valer para quem estiver ao vivo, né? Mas vai ser bem legal. Acho que com o passar do tempo, todas as terças, vocês vão entender qual que é o conceito mais ou menos. E hoje, gente, o tema mais votado, né, sobre todas as caixinhas que eu tinha colocado ali, foi sobre prótese total. Então, tinha muita gente que pediu sobre, desde a placa base, desde a moldagem até mesmo, até a finalização, sabe? Então, eu decidi fazer o quê? Um bate-papo hoje com vocês, né? Sobre todos os processos da prótese total. Desde o início, desde a parte que é feita lá na clínica, né? Até a finalização. Porque tem muita gente que tem dúvida nas etapas, né? E depois, com o passar das semanas, ali nas terças, a gente vai fazer o quê? A gente vai começar a aprofundar dentro dos conteúdos. Vou mostrar para vocês como eu faço, qual as técnicas que eu utilizo, qual o passo a passo realmente, tá? Então, hoje a gente vai ter mais ou menos um bate-papo, tá? Eu quero começar com vocês, gente, lá no início, tá? Eu sei que a primeira parte de uma prótese total não é feita pelo TPD, né? Não é feita no laboratório, é feita lá na clínica, pelo dentista, né? Mas mesmo assim é uma parte muito importante que a gente saiba também, né? Até porque se a gente tiver um cliente que está começando, a gente consegue trocar ideias e a gente consegue se adaptar, né? Cada um faz de um método, mas todo mundo basicamente entrega a mesma coisa, né? Mas tem atalhos que a gente pode economizar caminho, digamos assim, né? Então, desde a primeira vez que eu faço a prótese total, quando eu recebo um modelo, né, a gente já tem que saber diferenciar o que é um molde anatômico e o que é um molde funcional, para a gente saber o que é um modelo anatômico e o que é um modelo funcional. Então, digando para vocês assim, recebi uma moldagem, né, feita com uma moldeira de estoque em alginato. Esse é o nosso molde anatômico. A gente vai gerar o nosso molde, o nosso modelo anatômico com ele. Por quê? Porque a gente vai pegar e vai fazer uma moldeira individual para a gente conseguir ter o nosso modelo funcional também. Porque a gente não pode ter só a parte anatômica, a gente tem que ter a parte da função também. Eu sempre digo para vocês, né? A gente tem que fazer a estética junto com a função. A gente não pode simplesmente fazer uma e pular a outra, né? Então, todas as próteses totais quase que eu faço, cerca de 98%, é feito moldeira individual. Por que tem que ser feito com moldeira individual, gente? Porque quando a gente vai fazer a moldagem, por exemplo, com uma moldeira de estoque, bem dificilmente a gente vai encontrar uma moldeira de estoque que é exatamente do tamanho da boca do paciente, que não vai encostar em nenhuma região, que não vai pressionar. Mas a gente sabe que muitas vezes ou é muito grande, ou é muito pequena, ou pressiona um lado, se o arco é muito aberto, né?
Então, isso se torna somente um modelo de referência para a gente fazer uma moldeira individual, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar umas moldeirinhas aqui para vocês entenderem também. Mas, como que a gente tem que fazer, né, essa moldeira individual? O jeito que eu faço, que sempre deu certo, que é aprovado, tá? A gente vai pegar o nosso modelo, né, que é o nosso modelo anatômico, e a gente vai delimitar onde é o fundo de sulco, onde é a crista, enfim, tem diversas regiões ali que a gente tem que identificar para saber cada uma qual sua função, qual o seu papel e onde a gente tem que estabilizar, tá? Então, a gente vai pegar e a gente vai delimitar no modelo. Eu gosto de fazer até a lápis, vocês devem ter visto que esses dias eu postei um videozinho também. Eu delimito, para quê? Para minha moldeira individual, ela não sobreestender o fundo de sulco. Porque o que acontece? Aqui no nosso fundo de sulco, a gente não tem somente a altura, tá? A gente não tem somente a altura. A gente tem também a nossa espessura. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Olha a diferença aqui desse fundo de sulco aqui, ó. E olha a diferença desse aqui, ó. Olha como esse é bem mais largo. Essa é inferior, superior, né? Mas, enfim. Eu só quero mostrar pra vocês que além da altura, ó, que a gente copia, a gente também copia a espessura, tá? Então, feito uma moldeira individual, a gente já tem que seguir todos os passos para quando essa moldeira individual ir em boca, ela ficar certo. Por exemplo, aqui na minha mão, ó, eu tenho uma moldagem que deu errado e uma moldagem que deu certo. Como que eu sei identificar, gente, que uma moldagem deu certo e uma deu errado? Ó, vocês conseguem observar nessa, ó, ela é em acrílico, né? Vocês conseguem observar nessa que a mucosa do paciente tocou no acrílico? Ó, tocou toda essa região aqui, ó, tá? Então, o que que isso significa? Significa que essa região aqui que tocou, o acrílico teve contato com a mucosa. E quem me garante que a mucosa não movimentou? Por causa que a gente possui regiões flácidas, né? Então, provavelmente, essa quando foi em boca, pressionou ali alguma região e não copiou realmente tudo que tá ali. Não copiou fielmente, tá? Então, se a gente confeccionar a prótese total aqui, o que que vai acontecer? A gente vai conseguir provar, a gente vai conseguir fazer tudo. Na hora da entrega, o paciente vai colocar na boca, pode ser que dê certo a mordida e tudo. Só que como essa região que tocou, e talvez esteja pressionando, quando o paciente vai movimentar ali a boca, o que que acontece? A mucosa vai simplesmente empurrar a prótese total para baixo. Não vai ficar fixa, não vai ficar retentiva, tá? A prótese vai ficar solta, bem dizer, em boca, tá? Por quê? Porque comprimiu aqui a mucosa do paciente, ó. Dá pra ver nitidamente. Aqui já, ó, a gente tem bem diferente, ó. A gente pode ver que tem silicone em toda a região. Então aqui copiou fielmente toda a região do paciente, tá? Ó, pra vocês observarem a diferença, tá? Então, pulando essa parte, eu só expliquei o início para vocês entenderem. Eu sei que não é feito por nós, né? Mas é muito bom a gente saber pra gente conseguir observar. Por exemplo, se eu receber uma moldagem assim, eu já vou avisar. Ó, comprimiu a mucosa do paciente, não vai dar pra dar sequência, tem que fazer uma remoldagem. Talvez pode utilizar a mesma moldeira, né? Mas enfim, se prosseguir com esse caso, a gente pode fazer o trabalho mais lindo que for, que não vai ficar bom em boca, tá? Quando a gente recebeu essa moldagem, digamos então, qual que é o primeiro passo que é feito pela gente, tá? A gente tem que observar o que foi copiado aqui. Ó, a gente tem o fundo de sulco, a gente tem a espessura, a gente tem toda a mucosa do paciente aqui, tá? A gente não pode simplesmente vir e colocar o gesso aqui. Por quê? Se a gente colocar o gesso aqui, a gente vai copiar toda a gengiva, né, do paciente, digamos assim, mas não vai copiar essa espessura. Então, o que que é ideal a gente fazer, tá? A gente tem que fazer o nosso encaixotamento. Encaixotamento, para quem não sabe, é simplesmente isolar toda essa região aqui para daí sim inverter o gesso. Cerca de uns 2 milímetros, ó. Aqui tá o meu fundo de sulco, né? Uns 2 milímetros abaixo aqui, ó. Eu vou colocar um filete de cera, eu posso colocar diversas coisas. Cola quente, eu posso colocar até fita, tá? Pra quê? Pra mim deixar essa parte aqui um pouquinho mais volumosa para quando eu verter o gesso ele copiar. E aí sim fazer a prótese nessa espessura. A prótese sempre vai ter uma espessura diferente da outra. Eu não posso ter uma prótese aqui com 2 milímetros, aqui com 2 milímetros, porque eu decidi fazer isso. A boca do paciente não é assim, ó. Se vocês observarem aqui, ó, essa região aqui é um pouquinho mais fina que essa, tá? Então a gente não pode simplesmente ignorar todos os fatores. Por quê? Porque esse é o nosso molde funcional. O nosso molde anatômico foi o que gerou a moldeira individual, tá? Então a gente tem que observar esses detalhes. Então, fiz o encaixotamento, vou verter o gesso. Gesso, gente,
Você tem que sempre prestar muita atenção. Isso é uma prótese total, tá? Digamos que é uma prótese total que a gente vai fazer. A gente não pode simplesmente pegar um gesso pedra e colocar aqui. O gesso pedra expande. Na verdade, quase todos os gessos do mercado hoje expandem, tá? Gesso pedra, gente, é só para construção. Você tem que observarem isso. Eu sei que vocês falam que compensa, o custo-benefício é bom, mas na verdade não é benefício, né? É só o custo que é bom. Por causa que, se vocês observarem, vou fazer uma prótese total aqui com gesso pedra. No final não vai ficar toda a região aqui bem copiada fielmente. Por quê? Porque o gesso vai expandir, ele vai distorcer, não vai ficar fiel. Então talvez no modelo a prótese fique ótima. Chega na boca, não. Deixa eu desativar rapidinho os comentários aqui, gente. Depois eu ativo pra gente voltar com as perguntas, tá? Então, ó, fiz meu encaixotamento, tá? Verti meu gesso. Qual gesso eu utilizo? Eu utilizo sempre o gesso zero expansão. Por quê? Como tá feita a minha moldagem, vai ficar o meu modelo. Vai ficar 100% fiel. O gesso zero expansão. O gesso zero expansão que a gente tem no mercado hoje é o Zero Stone da Dentona, tá? Eu gosto do Zero Stone por quê? Porque ele é bem rígido, mas também ele não é, digamos, uma rocha, não é tão difícil de quebrar. Porque a gente sabe que se a gente utilizar um gesso especial muito rígido, na hora de demuflar nossa prótese total, a gente vai acabar quebrando um pedacinho, trincando, então é bem complicado. E o gesso Zero Stone, ele é um gesso que é fácil até de quebrar, mas ele é bem mais rígido do que um gesso pedra, um gesso normal, tá? Então eu utilizo sempre Zero Stone, tá? Mas seja o gesso que for, por exemplo, se tiver um gesso Zero Arte, né? Ele é feito por articulação e é um pouquinho mais maleável, mais quebrável, digamos assim, né, do que o Zero Stone. Mas é sempre mais recomendável do que um pedra. Por quê? Porque ele é zero expansão, tá? Ele não vai distorcer. Feito isso, gente, a gente gera o nosso modelo funcional, tá? Com o nosso modelo funcional, a gente vai fazer as primeiras etapas, tá? Que são simples. A gente vai fazer a nossa placa base, que eu até postei um vídeo semana passada ali fazendo, tá? É bem simples, eu faço na técnica do pó líquido, porque é a melhor técnica. Mas um dos erros que a gente já tem que cuidar nessa primeira parte, tá? É a questão dos alívios. Por quê? Por causa que os alívios, eles servem para quê? Eles servem para tu conseguir sacar o acrílico do modelo, tá? Mas, quando ir para a boca, essa placa base, a nossa boca não é dura que nem o gesso, né? A nossa mucosa, ela é mais flácida, ela é mais maleável. Então, se a gente deixar sem essa região dos alívios, vai ficar solto. Na hora da prova, o paciente vai dizer, não, a prótese está caindo. Embora a gente saiba que no final não vai ficar assim, porque não vai ter os alívios, o paciente vai se sentir mal, tá? Então, a gente tem que entregar algo que já entregue um pouco de algo confortável para o paciente, tá? Para vocês entenderem melhor. Então, como que eu faço? Eu sempre isolo meu modelo primeiro, e depois eu faço os alívios. Por quê? Como meu modelo está isolado, quando eu vou sacar minha placa base do modelo, esses alívios vão ficar na placa base. Esses alívios em cera vão para a boca do paciente. Daí vai ficar um pouquinho mais retentivo, mais confortável e mais próximo ao resultado final, tá? Essa é uma dica que não pode errar, tá? Na placa base da prótese total. Rolete de cera, gente. Vocês me mandaram muitas perguntas na caixinha sobre o rolete. Qual que é a espessura, qual que é a altura, qual que é o tamanho, gente? Hoje, eu utilizo tudo que tem no mercado para facilitar, né? Eu sei que tem gente que faz ainda com cera 7, cera utilidade, tá? Dá para fazer? Dá. Mas eu utilizo um rolete pronto, tá? Eu pego um rolete de cera, eu modelo ele conforme eu quero, né? E ele tá pronto, ele tem a espessura correta, ele tem a altura correta, tá? Eu só tenho que simplesmente fazer o posicionamento correto também, tá? Pode ser feito com cera utilidade? Pode ser feito com cera 7? Pode também, tá? Eu gosto de usar o rolete branco da Imodonto, tá? Tudo isso que eu tô falando de materiais, tá, gente? Menos o gesso, a gente tem na minha dental, tá? MS Dental Shop, tá ali no Insta, depois para vocês darem uma olhadinha. E é um rolete de cera branco pronto, tá? Eu simplesmente posiciono na arcada, por exemplo, ó. Digamos que isso seria um modelo, né? Eu vou posicionar ele aqui. Eu sempre gosto de identificar onde que é a crista marginal, tá? E eu posiciono uns 5 a 6 milímetros mais vestibularizado. Por quê? Eu sei que tem pacientes classe 1, classe 2, classe 3, mas é mais ou menos um padrão que eu me adaptei e que eu consigo ter um bom resultado. Porque se o paciente usar prótese, provavelmente há muito tempo, né? Ele vai ter uma absorção aqui maior, tá? Ele vai ter um lábio mais flácido. E a gente precisa o quê? Precisa dar volume para corrigir isso também, né? Afinal, a gente não vai devolver só a mastigação, né? A gente vai devolver toda a parte da estética também. Então, eu já deixo 5 a 6 milímetros mais vestibularizado essa cera, tá? Vai para a prova. Seja ela simples, seja ela dupla, tá? Se for uma dupla, a gente tem um porém bem grande, tá? Eu sei que uma vez era feito assim, talvez muitos de vocês ainda recebam assim, tá? Como?
uma prótese total dupla, grudada ali o superior com o inferior, com os grampos de grampeador mesmo, tá? Dá certo? Dá certo, mas hoje em dia a gente tem muitas outras opções melhores que conseguem se adaptar mais e ter um resultado melhor também, tá? Então, eu, por exemplo, quando é uma PT dupla, né, eu gosto de fazer 2 cortes assim na horizontal, tá? No superior e no inferior, pra daí sim colocar um silicone leve na hora que já ajustar o rodete todo em boca, né? Vai ter que fazer o ajuste, copiar as linhas de referência, né? Linha média, linha dos caninos, linha do sorriso. E colocar um silicone leve no meio na hora de morder. Por que um silicone leve? Porque eu consigo remover com facilidade para mim fazer a articulação no articulador. Quando é PT dupla, eu sempre faço em mesa de camper, tá? Para fazer com a mesa de camper, a gente sabe que a gente tem que botar a superior na mesa, articular, esperar virar, pegar a inferior e articular com a superior. Se a minha inferior e a superior for unida por um grampo de grampeador, eu vou conseguir remover, mas na hora de colocar a inferior de volta para finalizar a articulação, dificilmente eu vou encontrar 100% ali a mesma posição, tá? Então, com esse silicone é bem mais fácil de encontrar. Mas a gente tem também outras opções, né? Agora a gente tem também, como é que eu vou explicar para vocês? É, por exemplo, um símbolozinho de mais da Artflex, que é posicionadores oclusais, tá? A gente coloca uns 4 ou 5, dependendo muito do arco do paciente, né? E aí sim, na hora de fazer mordida, isso registra e fica unindo os dois. A gente consegue remover e depois colocar com bastante facilidade, tá? Se for só uma PT superior ou inferior, eu particularmente não gosto de usar mesa de camper, tá? Pode utilizar? Pode, mas eu não gosto de utilizar. Por quê? Porque na hora de fazer a montagem de dentes, eu vou ter que fechar minha oclusão, né? E se for só superior e eu fizer a oclusão na mesa de camper, provavelmente não vai bater a mordida com o inferior, né? A gente vai ter que ajustar depois. Mas pode ser feito, tá? Eu só não acho muito prático. Eu gosto já de articular com uma medidinha, digamos, olhando mais ou menos uma posição como se fosse uma mesa de camper, né? Eu não vou colocar meu modelo invertido no articulador. Eu vou colocar ele numa posição de rampa como se fosse uma mesa de camper. Não é o padrão 100% correto? Não, mas é bem próximo, tá? E a gente tem que focar na oclusão primeiro, tá? Primeiro função, depois estética, tá? A gente não pode burlar uma e depois outra, tá? Montagem de dentes, gente. Muita gente me pediu ali para fazer montagem de dentes, tá? Já tá programado para fazer também, mas hoje não. Hoje eu vou só explicar um pouquinho para vocês, também como é que funciona para vocês entenderem. Montagem de dentes eu acho muito simples, tá? Eu tenho uma regrinha ali que é superior ou inferior. Eu sempre coloco os centrais um pouquinho mais vestibularizados, a região da cervical, e os caninos também. O restante segue oclusão ou segue alinhamento, regra da mesa de camper, para corrigir a curva e manter todas as dimensões, tá? Então, montagem de dentes nós vamos fazer em algumas das próximas lives, tá? Feita a montagem, gente, que é muito simples, tá? A gente vai fazer o quê? A nossa seroplastia. Muita gente pediu também para fazer seroplastia caracterizada. Vamos fazer também, tá? Inclusive, foi a segunda mais votada, tá? Na verdade, a segunda mais votada foi a escultura da seroplastia, tá? Que é o quê? Ao invés de a gente fazer uma live toda da seroplastia do início ao fim, a gente vai fazer uma parte. Então eu vou vir com uma prótese já cheia de cera e a gente vai fazer escultura. Tem muita gente que comentou, que mandou mensagem, que tem dificuldade em esculpir. Mas é bem simples, tá, gente? Depois que tu pega o jeito, tu vê que passou ali, às vezes até a unha mesmo. Mentira. Tu consegue fazer uma seroplastia legal, tá? É mais prática, é mais treino, tá? Não pode simplesmente, de um dia pro outro, querer fazer a melhor seroplastia da vida, né? Pode ser que sim? Sim, mas é bem improvável. É treino, 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 que cada vez vai melhorando cada vez mais. Seroplastia, gente, bastante gente comentou sobre como deixá-la mais natural, tá? Como deixar uma naturalidade maior nela. Inclusive, eu tenho umas perguntas separadas aqui, que como eu expliquei todo passo a passo, eu pensei, eu não vou ler todas as perguntas, porque nesse passo a passo, com certeza, eu já vou solucionar várias, tá? Então, tem uma pergunta bem legal aqui, deixa eu só encontrar, que é como deixar uma prótese mais natural, seja em cera, seja em resina, né? Eu já vou explicar pra vocês por que eu faço caracterização em cera, tá? Tem muita gente que diz que não é útil, depois eu derreter tudo, tá? Tem utilidade sim, eu utilizo muito e tem uma finalidade muito boa, tá? Ó, preciso saber mais sobre seroplastia, como obter uma naturalidade maior nas próteses. As minhas peças, muitas vezes, não ficam naturais, parecem até mesmo um sabonete, kkk. Gente, acontece muito. Acho que a gente até tem que ter um grito de guerra novo, que aqui é vamos pensar, algo de adeus ao sabonete, né? Porque
Hoje em dia, quem faz uma prótese toda rosa já deixou um pouquinho a desejar, né? Porque a gente sabe que hoje em dia é tão prático, tão fácil, né? Com tudo que a gente tem, por exemplo, agora fazendo uma live aqui, a gente consegue assistir, a gente consegue aprender, é muito fácil a gente mudar esse resultado, tá? Tem função? Tem função, mas estética deixa um pouquinho a desejar, tá? Todas as que eu faço, seja prótese total, PPL, protocolo acrílico, qualquer coisa, às vezes até moldeira individual, é caracterizada, tá, gente? Ó. Porque é uma coisa simples, tá? E vocês sempre tem que agregar valor ao trabalho de vocês, né? E querendo ou não, tem uma função, né? Por exemplo, função da minha seroplastia caracterizada é ver como vai ficar o resultado daquela cor na boca do paciente. Por exemplo, se eu for usar um vermelho 1 e vermelho 2, né? Para o paciente. Quando eu fizer a prova em cera, eu vou ver. Ficou muito vermelho 2, ficou muito vermelho 1, tem que puxar mais pro roxo. A gengiva do paciente é mais marrom. Eu consigo visualizar para na hora de fazer a acrilização eu corrigir isso. Se ficou muito vermelho, pouco roxo, eu vou botar mais roxo e pouco vermelho. É tipo um vice-versa, tá? Então, eu consigo observar e corrigir no final. E agora se eu fizesse uma seroplastia toda rosa? Ia pra prova, tudo bem. Na hora da acrilização, eu ia entregar caracterizada. Tudo certo. Chega na hora, ficou muito vermelha, ficou muito roxa. Eu não tenho mais como corrigir isso, tá? Então a minha seroplastia caracterizada é para ter uma prévia mais fiel do resultado final, tá? Até o paciente vai gostar um pouquinho mais. Tem gente que ainda faz uma seroplastia toda vermelha. Não tem nem mais sentido isso, né? Porque hoje em dia a cera vermelha é o mesmo valor da cera rosa, tá? E é meio que bem feio uma prótese toda vermelha, tá? Mas tudo bem. É uma parte que a gente tem que seguir. Eu já fiz muitas assim também, mas hoje em dia eu não faço mais, tá? Depois de ter feito uma seroplastia, que é essa escultura, que é o que nós vamos fazer na nossa próxima live, na terça-feira, às 2h30 de novo, tá? Nós vamos ter a live de escultura da seroplastia. É uma live bem simples, vocês vão ver como é que eu faço uma escultura. É bem fácil para atingir super natural também. A gente vai fazer o quê? A gente vai mandar para o paciente para fazer a prova, tá? Digamos que na prova deu tudo certo. Deu tudo certo na prova, volta para nós. Daí é feita a parte da acrilização. Mas não é somente a parte da acrilização, né? A gente tem todo um trabalho, a gente sabe, né? Muitas vezes, provavelmente tem algum dentista, uma dentista que assistindo, né? Só acrilizar. Não é só acrilizar, gente. Tem muitos processos, talvez mais processos que lá no início, tá? A gente tem que ajustar a prótese no modelo, talvez acrescentar um pouco de cera ali no fundo de suco, dependendo como foi a prova, né? Talvez muitas vezes também ajustar a seroplastia. Muitas vezes eu já recebi com pasta zincanólica toda coberta a cera, tá? Isso estraga todo o nosso trabalho. A gente tem que repetir tudo, tá? Então não façam isso. Se por acaso for fazer um reembasamento ali com a montagem de dentes, né? Coloca uma fita na frente da seroplastia ali para proteger, tá? Para não escorrer tudo. Porque o que acontece? Se a gente refizer a seroplastia depois, dá mais trabalho, mas esse não é o pior problema. O pior problema é que a gente tá refazendo toda a escultura. Então talvez a gente deixe menos volume, a gente deixe mais volume, e isso atrapalha no resultado final também, tá? Então, voltou para nós, a gente vai preparar de novo a seroplastia, corrigir o que tem, né? E a gente vai começar a nossa inclusão. Gente, inclusão... Não precisa nem falar, né? Tem que ser com o gesso bom, zero expansão também. Tem o gesso zero flask, que é feito para isso da Dentona também, tá? Mas eu não gosto muito dele, tá? Eu, inclusive, não utilizo. Eu utilizo o gesso zero art, que é o mesmo gesso feito particular. Por quê? Porque ele tem uma textura um pouco mais grossa, tá? O zero flask, ele é muito líquido. É feito para isso o zero flask. Zero art é para articular, mas ele é zero expansão. Então, pode utilizar também sem problema nenhum, tá? Vou fazer a inclusão na minha base. Vou confeccionar minha muralha. Eu vi que tem muita gente que perguntou sobre muralha, tá? Eu não faço muralha de gesso. Já fiz algumas vezes, não gosto muito. Eu gosto de silicone, tá? Eu uso só o silicone certo da CNG. Então, tem que cuidar, porque se a gente fizer uma seroplastia caracterizada com todos os detalhes, a gente precisa copiar isso ao máximo possível, né? Afinal, a gente não ficou trabalhando com a cera para depois simplesmente entregar uma prótese lisa. Não. Então a gente tem que copiar ao máximo. E esse silicone ele é bem bom para isso, ele é bem rígido, eu sempre utilizei e não tenho intenção de trocar porque ele cumpre o papel dele. Ele entrega até mais do que promete, tá? Então, vamos fazer nossa muralha. E aí começa os erros, que é bastante comum numa prótese total, tá? A gente pode ter feito todas as etapas corretas. Se a gente fizer uma das erradas a partir de agora, a gente vai entregar um resultado que não é tão bom. Todo mundo fala sobre o alívio ali entre as duas partes da mufla, tá? Tenho a parte da base da mufla incluída. Fiz a minha muralha de silicone. Pode ser feito antes da muralha
de silicone também, né? Eu costumo fazer depois. A gente vai passar uma camadinha de cera ali onde tem a região do gesso, tá? Pra quê? Pra criar um espaço, tá? A gente vai criar um espaço em cera aí. Porque o que acontece? Digamos que eu vou fazer uma prótese total, uma acrylização normal, tá? Eu vou incluir a minha prótese total, colocar a muralha, vou colocar o outro lado da mufla e encher de gesso. O gesso de cima com o gesso de baixo, eles estão em contato. Eles estão encostados no outro, não tem espaço nenhum. Quando a gente finaliza a acrylização, que a gente está abrindo a nossa peça, né? Entre as duas partes de gesso, não tem uma partezinha de acrílico? Um filetezinho, uma lâmina de acrílico? Tem, é onde a resina extravasou, né? Só que esse espaço não existia antes, quando a gente fez a inclusão. Só que a resina precisou de um espaço. Então o que aconteceu? Aumentou um pouco a dimensão vertical da prótese. Talvez movimentou muito? Talvez. Talvez movimentou pouco? Talvez. Mas movimenta, mesmo que seja pouca coisa, tá? E a gente sabe que uma região posterior, na boca, 1 milímetro é muita coisa, tá? Então, antes de fechar a mufla, fechar com gesso, eu coloco uma camadinha de cera, tá? Em toda a região do gesso ali. E aí sim eu venho com a mufla e fecho, tá? A partir de agora, a gente tem 2 poréns, tá? A gente tem o porém que é feito em micro-ondas e a gente tem o porém que é feito do método tradicional, que é na panela, tudo, tá? Independente da forma que for, a gente tem que, digamos, tratar do mesmo jeito, tá? Por exemplo, fiz a inclusão da minha peça, né? Por exemplo, fiz hoje. Amanhã eu vou eliminar a cera. Eu não posso simplesmente amanhã vir e colocar ela na água quente. Vim colocar ela no micro-ondas, tá? Por quê? Porque o gesso vai estar seco, o gesso vai absorver toda a gordura da cera. A gente não quer isso, tá? A gente sempre hidrata a mufla com gesso. A gente vai colocar 5 minutinhos na água, pode ser submersa também, tá? E depois sim vai levar para a panela ou para o micro-ondas, né, para eliminar a cera. A gente não vai querer que essa cera derreta toda também, né? Se essa cera derreter toda, o que vai acontecer? O gesso vai absorver um pouco, né? Porque, querendo ou não, quando o gesso está aquecendo, a água vai evaporando e vai criando espaço para a gordura da cera, tá? Então, a gente sempre hidrata a mufla, tá? Seja para eliminar a cera e também para acrylizar. Para acrylizar é muito importante. Nós vamos chegar lá daqui a pouco. Vou colocar bem pouco tempo se eu for usar o micro-ondas. 1 minuto e meio, 2. Para quê? Para a cera amolecer e eu conseguir abrir. Eu retiro a cera inteira, tá? Não precisa deixar ela derreter, não precisa virar em cima do teu prato ali uma pocinha de cera, tá? A gente vai remover o excesso dela e depois só com água quente, tá? Água quente, se quiser, pode passar um detergente neutro, mas se passar uma água bem fervente, não é tão necessário o detergente neutro, porque a cera, ela sai, tá? Tem gente que passa algodão com um removedor de cera. Já passei também. Não gosto, porque ele deixa uma gordura no dente. E isso facilita um pouquinho o dente soltar depois. Claro que não vai ser automático, né? O dente não vai simplesmente sair se tu puxar. Mas vai ajudar um pouquinho nisso. Então, não uso o removedor de cera para não ficar aquela gordura, tá? Eu uso só água quente. Quando precisar, eu escovo um pouquinho com detergente neutro. Mufla fria pra gente iniciar nossa acrylização. Se a gente fizer com mufla quente, com certeza a nossa prótese vai ficar porosa. Por quê? Quando a gente pingar o líquido, automaticamente vai evaporar, né? Então, nunca quente. Isola bem, isola direitinho. Tem gente que isola quente, tem gente que isola frio. Independente das funções, das partes, o importante é isolar, tá? Eu muitas vezes já isolei quente, muitas vezes já isolei frio. O importante é a gente ter um bom isolamento. Um bom isolante para não grudar o acrílico, para a gente não danificar toda a região interna da prótese, né? Prótese total, gente, a gente não pode tocar na região interna, tá? Não pode, não pode. Por quê? Se a gente remover algo, não vai ficar em boca. Se a gente remover, vai ficar um espaço em boca. Isso vai facilitar que a prótese fique solta, tá? A acrylização eu faço só caracterizada. Se for feito só rosa média é mais prático, né? Mas entrega aquele resultado que não é tão natural. E a gente quer entregar uma prótese natural, né? Se a gente fez seroplastia caracterizada, a gente já consegue corrigir um pouquinho. Eu hoje tenho uma técnica de caracterização caracterizada, né? Tem inclusive um manual ali no meu perfil que tem toda a sequência de todas as cores que eu faço, tá? Pra gente fazer o quê? Pra gente ter um padrão de como vai ficar a prótese. Por quê? A minha boca, meus dentes não são igual o de vocês, né? Mas a gengiva se assemelha. Não na cor, mas na anatomia dela, né? Ela tem sua função. Claro que não é 100% igual, não, mas ela se assemelha. Então a gente tem que ter, em cima do dente, a gente tem que ter a raiz. A gente tem todas as mesmas funções, só não é exatamente igual, tá? Então, com o meu manual, eu passo todas as técnicas ali, passo a passo, de onde a gente tem que posicionar as cores, tá? Senão a gente acaba fazendo um coloridão lá, que não é muito legal.
Pode ser que tenha alguém com aquela boca? Pode ser, com certeza, né? Mas não é a maioria, tá? Então a gente segue uma sequência, eu sempre sigo a sequência do manual, tá? Muitos de vocês, inclusive, já têm. Gente, a acrilização, digamos que tá feita, né? A parte da prensagem é muito importante. Eu sei que se eu prensar 1 hora e eu prensar 12 horas, quando eu abrir, talvez eu vou estar vendo a mesma coisa, tá? Talvez eu vou estar vendo a mesma coisa, o mesmo resultado. E um foi bem rápido e o outro demorou quase um dia. Mas, microscopicamente, não. É muito diferente. Por quê? Porque a resina tem que trabalhar. Ela tem seu tempo, a gente não pode acelerar. Claro que hoje em dia tem resinas mais rápidas, né? Por exemplo, a Diamond D, a Imobase, né? Que são 2, 4 horas. Mas a resina tradicional, o tempo dela de trabalho é 12 horas. Então a gente tem que deixar na prensa 12 horas a 1 tonelada. A gente pode remover até da prensa, se tem muitas muflas para fazer, né? Mas depois a gente volta de novo para conferir, para ela ficar prensada, tá? A resina vai ter feito o seu trabalho, vai estar completado todo o seu ciclo, né? E daí sim nós vamos para polimerização, tá? Depois ativa os comentários, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, vão guardando, tá? Porque eu tô só falando. A polimerização, gente, seja ela na panela ou no micro, o micro é um pouquinho mais controlada. Por quê? Porque a gente sabe a potência, a gente sabe o tempo, é um pouquinho mais controlada. Quem ainda faz na panela é, digamos, como se fosse uma receita ainda, tá? Se tá dando certo, tudo bem, mas tem que cuidar ao longo do tempo, né? Por exemplo, na hora que a gente abre a peça, tá ótima, mas e daqui 1 ano, 2 anos? Tá com mau cheiro, tá porosa, tá feia, tem que cuidar isso, tá? Por quê? Porque a gente não consegue ficar em cima de uma panela com um termômetro medindo a temperatura exatamente e o tempo. No micro-ondas a gente coloca 10 minutos, potência 30, a gente sabe a potência e a gente sabe o tempo, tá? Eu sei que talvez tenha alguém que vai dizer, ai, mas se o micro-ondas estiver estragado, vai fazer errado o ciclo. Mas é bem difícil isso acontecer, tá? Bem mais difícil do que numa panela, num cozimento tradicional, tá? Polimerização, tem uma tabelinha para... Eu só faço no micro, tá? Tem uma tabelinha no meu perfil para quem faz no micro, com as potências e o tempo, tá? Então a gente tem que padronizar isso, porque eu sei que talvez a gente faz outro ciclo e dá o mesmo resultado. Mas a longo prazo, microscopicamente, não. A gente não vai ter o mesmo resultado, tá? Então a gente tem que seguir essas recomendações do fabricante, que já tem base científica há muitos anos, tá? Muitos anos. Tô falando até sem os S aqui. Depois de feita a polimerização, gente, muitas pessoas têm um erro ali, tá? Muita gente tá com pressa, abre a peça quente, tá? Gente, é resina. Resina, no calor, ela distorce. A gente não pode abrir a peça quente, tá? A gente tem que esperar esfriar totalmente para abrir. Se a gente abrir quente, o que acontece? A resina, ela vai distorcer, ela vai empenar, ela vai fazer muitas coisas, ela vai se movimentar. E na hora de entrega da prótese, não vai ficar bom em boca, tá? É uma prótese total. Não tem implante. O que segura é a mucosa do paciente. Então a gente tem que copiar fielmente, sem nenhuma distorção. E esperei. Acabamento, gente, polimento, esse daí não preciso nem comentar, né? Eu vou dizer o que eu uso aqui, porque muitas pessoas perguntaram lá, né? O que eu utilizo para fazer. Mas, como eu faço tudo em cera, bem dizer, o acabamento, eu só faço o quê? Eu tiro a rebarba. Tiro um pouquinho da rebarba, tá? Aliso ali, se ficou alguma parte muito rugosa, tá? Passo uma lixa. No palato, principalmente, deixo 100% lisinho, tá? Vou pro meu torno. Polimento meu é só polibril e água, tá? Polibril, pra quem não sabe, é um produto verde, tá? É um pó, mistura com água, uma roda de pano, tu faz tudo. Tu faz o polimento, tu faz o brilho final, tudo. Eu utilizo só ele. Por quê? Porque ele é muito prático. Tu não precisa ficar trocando a roda, tu não precisa ficar trocando o produto, tu não precisa usar pedra pomes e pasta de brilho, enfim. Tu usa só o polibril e água. Tá pronta a nossa prótese total, gente. Esse passo a passo aí, eu acho que eu tirei muitas dúvidas que vocês mandaram, tá? Mas eu vou ler também umas outras perguntas aqui, porque querendo ou não, tem bastante gente que... Teve gente que pediu até de protocolo, sendo que o conteúdo era prótese total, né? Mas tudo bem. Deixa eu só abrir aqui, que eu separei umas outras perguntas que eu não comentei até agora, tá? Teve gente que perguntou da estabilidade, tá, gente, da prótese total. Se eu copiei, se eu fiz o meu encaixotamento aqui e eu fiz a prótese exatamente nessa espessura, provavelmente vai ficar bem retentiva, vai ter uma boa sucção, tá? Com certeza, tá? Por quê? Porque eu copiei exatamente como foi feita essa moldagem. Essa moldagem, gente, ela foi feita em 2 etapas. Foi colocado um silicone pesado aqui na borda, vocês estão vendo esse cinza? Ó, meio azulado. Silicone pesado, só ele. Foi colocado uma moldeira em boca e foi feito todos os movimentos aqui, né?
mastigatórios, tá? Com lábio e tudo. Pra quê? Pra copiar todo o espaço que tinha disponível. Isso é o selamento periférico, tá, gente? Silicone pegou presa, depois foi colocado o silicone leve, que é esse verde, tá? Pra quê? Pra ele copiar a região de toda a mucosa, tá? E não pressionar, porque ele é leve, tá? Aqui, quando a gente faz esses movimentos aqui, os músculos, eles funcionam, eles trabalham. Então, o silicone pesado ajuda a copiar, mas ajuda a manter também o espaço que ele precisa, tá? O silicone leve realmente é só para copiar, sem pressionar, tá? Então, se eu copiei tudo isso, com certeza minha prótese vai ficar retentiva. Mas a gente tem que cuidar por quê? Porque a gente tem essa referência no modelo. A gente fez essa referência na cera. Na acrilização, a gente não pode vir com uma broca do fundo de suco e deixar mais fino. A gente vai perder. Se a gente deixar mais fino do que aqui, vai acontecer o quê? Quando eu colocar a prótese em boca, vai ficar um espaço. Esse espaço vai entrar ar. Quando entrar ar por baixo ali da mucosa e a prótese, vai soltar, tá? A gente tem que deixar essa sucção, a gente tem que deixar a prótese total bem retentiva, tá? Então, se a gente seguir todos esses passos, a gente consegue fazer bem fácil, tá? Essa estabilidade também. Ó, outra pergunta. Investi muito em função, agora preciso aprimorar a naturalidade estética. Ótimo. Melhor coisa que você tem que fazer, gente. Você tem que pensar primeiro em função, depois você tem que pensar em estética. Não adianta fazer uma prótese total linda, vai botar na boca, não fica na boca. A pessoa não consegue falar, vai cuspir a prótese longe, gente. Por favor, não. Primeiro função, depois estética, tá? No final tem que ter as duas, tá? Pra não deixar a desejar, mas foca primeiro na função, tá? Quem mandou a pergunta foi o Ricardo. Isso aí, Ricardo. Fez correto. Primeiro função, depois naturalidade e estética. Ó, deixar a escultura gengival mais natural. Isso é o que a gente vai fazer na prática, tá? Na próxima live, na próxima terça. Próxima terça, às 2h30, nós vamos fazer uma escultura de... Não sei se vai ser para disputar o protocolo ainda, tá? Vou ver os trabalhinhos que eu tenho aqui pra fazer. Mas a gente vai fazer uma escultura caracterizada. Quero confeccionar próteses para que fique natural e ficar com acrílico bonito. Gente, não tem mistério nenhum. Vocês viram que eu resumi toda a prótese total em meia hora, tá? Não tem mistério. A gente só pode o quê? A gente tem que dar tempo pro material e a gente tem que fazer o que é recomendado. A gente não pode pular as etapas, tá? Não tem mistério nenhum. Vai ficar bonito. É só tu seguir todos os passos, tá, gente? Tudo isso, todos os passos, tem dentro do meu curso de PT dupla, tá, gente? Pra quem não sabe, enquanto eu tava fora ali, a equipe tava planejando já, tá? Na próxima, dia 6 às 20 horas, nós vamos abrir uma nova turma do meu curso de PT dupla, tá? Inclusive, acompanha aqui que eu vou mantendo vocês informados ali. Tem bastante novidade, bastante coisa nova. E umas coisas que eu não posso contar ainda, tá? Mas é surpresa pra vocês e com certeza vocês vão gostar. Então, tudo isso que eu tô falando sobre prótese total tem todo passo a passo na prática no meu curso de PT dupla, tá? Estou com dificuldades na montagem de dentes em prótese total e principalmente na escultura da seroplastia. A montagem a gente vai fazer na próxima, eu acredito, tá? Vamos ver como é que tá o cronograma, mas a escultura nós já vamos fazer na próxima, tá? Enfim, gente, tem muitas perguntas aqui, tá? Ó, tem mais de 500 perguntas aqui. Quero agradecer todo mundo que mandou pergunta, tá? Pra quem não viu onde é que tá essa parte pra mandar as perguntas, gente, tá lá no link da minha bio, tá? Tem um formulário lá, que vocês podem ir lá preencher com os dados de vocês. Vocês podem mandar as perguntas que a gente vai abordando em todas as lives, tá? Ó. Vamos ver. Enfim, gente. Tem muita gente aqui perguntando da estética, da seroplastia, da acrilização caracterizada, tá? Então, se vocês quiserem aumentar, participem agora. Vai ser um evento gratuito, tá, gente? Vai ser online, tá? Dia 6 começa a Semana da Estética e Função, tá? Vai ser 3 aulas que eu vou explicar pra vocês como que eu faço tudo, tá? Estamos em quase 300 pessoas aqui. Vamos fazer o nosso sorteio? Gente, o sorteio de hoje também. Eu tô até com o sorteio da semana que vem aqui pronto. Anotem aí, semana que vem, 2h30. 2h30 no plural. Nós vamos fazer uma live sobre escultura, tá? Uma seroplastia. E também nós vamos ter o sorteio de um kit de instrumental, tá? Tem opção rosa e opção preta, tá? Deixa eu abrir os comentários que eu esqueci, se vocês tiverem uma pergunta, tá? Então, na próxima live, nós vamos ter o sorteio desses kits, tá? A pessoa pode escolher o kit rosa ou o kit preto, tá? Tem 10 instrumentais em aço cirúrgico, todos eles são personalizados, tá?
Tem meu nome, não sei se dá pra ver, ó. Magno Sanches, tá? Então na próxima live esse vai ser o sorteio. Na live de hoje, qual que é o sorteio, gente? Eu pensei, tinha bastante, eu vi uma montoeira de pergunta, né? Eu pensei, eu vou fazer o sorteio de uma consultoria, mais ou menos em torno de 1 hora, pode ser online mesmo, tá? Com alguém, por exemplo, se tu é TPD, se tu tem um laboratório, tu teus colegas, tu tua equipe, para ver onde vocês estão errando. Porque provavelmente, assim como eu, muitos de vocês têm problema, tá? No dia a dia. Seja com retenção, seja com etapas, enfim. Tem muitas dificuldades, tem muitos problemas, mas com certeza a gente pode se ajudar e a gente consegue resolver esses, tá? Ó, muita gente comentando do kit. Gente, o kit só tem essas duas cores, tá? Ó, é rosa e é preto, tá? Todos eles são personalizados com o meu nome. Mas esse é o sorteio da aula que vem, tá? Onde a gente vai fazer a escultura da seroplastia, tá? Hoje nós vamos fazer o sorteio dessa consultoria, tá? Seja para ti, tua equipe, tua empresa, pra gente ver qual que é o problema que tu tá tendo hoje na parte acrílica, como que a gente pode solucionar, como a gente vai conseguir entregar um melhor resultado, que a gente sempre consegue melhorar, tá? Por exemplo, vocês não vão achar que eu faço a prótese mais bonita do mundo, tá? Pode ser que alguém ache, pode ser que alguém ache, mas eu sei que eu posso entregar mais. Então a gente tem que estar sempre em constante evolução, tá? Então, quem ganhar essa consultoria vai poder tirar todas as dúvidas, a gente vai conseguir resolver junto, provavelmente vai eliminar uns problemas ali do dia a dia, tá? Bastante gente comentando o que quer. Gente, como que vai funcionar o sorteio, tá? Já vou fazer o sorteio até agora aqui, tá? Eu vou fazer um sorteio, como é uma consultoria, eu vou fazer agora ao vivo e vai ser como se fosse uma pergunta, tá? Tem bastante gente comentando. O comentário que acertar a resposta, eu sei que já aconteceu isso em outros sorteios, tá? Eu sei como é que funciona. Talvez tu mandou a resposta antes, mas outra pessoa ganhou. O ganhador vai ser o primeiro que eu receber, tá? Talvez tu mandou, mas tua internet não estava muito boa. O comentário de outra pessoa chegou antes, tá? Então, o primeiro que acertar a resposta vai ganhar a consultoria, tá? Os instrumentais ficam para a próxima live, onde a gente vai fazer a escultura da seroplastia, tá? A pergunta é muito simples. Vocês estão preparados? Todo mundo preparado? Dizem sim, faz um joinha ali que eu vou largar. Quando eu largar, o primeiro que acertar ganhou, tá, gente? Vocês têm que cuidar. A próxima live, o próximo sorteio dos instrumentais já vai ser algo mais organizado, tá? Ó, a Ariane mandou printar a tela. Eu vou printar a tela, vou postar nos stories depois, tá? Pra ver. Porque o primeiro comentário que acertar que eu receber vai ganhar, tá? 30 segundinhos de silêncio pra mim planejar a pergunta também, tá? Ó, uma pergunta bem simples. Eu comentei isso na live de hoje, tá? Comentei isso. Vou até preparar pra bater um print aqui, porque depois vocês brigam comigo. Ó, gente. Recebemos essa, presta atenção, recebemos essa moldeira individual, tá? Recebi agora, um dentista veio aqui entregar, digamos, tá? Qual que é a primeira coisa que eu vou fazer? Quem acertar ganhou. Bem duvidoso. Gente, já acertaram. A minha live travou bem na hora, tá? Mas eu acho que todo mundo ouviu. Ó, vamos, nem precisa mais mandar, tá? Já acertaram. Eu só vou ler os comentários. Ó, o Alexandre, sobre delimitar. Não. Laboratórios Aguini, encaixotamento. Não. O César, alívio. Não. A Ellen, delimitar. Não. A Sara Dutra mandou pedir remontagem, tá? Vou bater um print aqui. Gente, se eu receber essa moldagem aqui, eu vou avisar que tem que ter uma remontagem, tá? Uma remontagem não, uma remoldagem, tá? Ó, agora o Cris mandou descontaminação. Errado não tá, tá? Mas na verdade também não tá certo, porque já tem que ter vindo isso higienizado pra nós, tá? Mas enfim, a prótese não copiou direito. Eu vou pedir uma remoldagem, tá? Essa era a resposta errada, tá? Ó, a Sara Dutra, só me chamar, Sara. Tu foi a primeira que eu recebi. Eu sei que talvez alguém mandou antes, mas foi a primeira que eu recebi. Bati um print e vou botar nos stories depois, tá? Como a live travou, gente, bem na hora, eu vou fazer mais um sorteio, então. Então, kit de instrumental, tá?
Quem já saiu agora que não conseguiu ganhar, perdeu. Então, ó. Eu tenho 2 kits de instrumentais aqui, tá, gente? Ó. Um é rosa, um é preto. Se alguém escolheu rosa hoje, semana que vem nós vamos sortear o preto. Se alguém escolheu preto hoje, semana que vem vai ser sorteado o rosa, tá? Então, vai ser uma perguntinha tipo essa, um joguinho pra vocês. O primeiro que acertar que eu receber vai ganhar, tá? A Ariane tá bem louca. A Silvia também. Um é meu, o rosa é meu. Gente, calma. Calma, foquem na pergunta. Posso mandar? Antes de a gente encerrar a live, posso mandar a pergunta? A Sara já ganhou a consultoria, só me chamar. Ó, todo mundo é meu, mas vocês não me dão um confirma se eu posso mandar a pergunta. Posso mandar a pergunta? Vai ser uma perguntinha bem fácil, tá? Ó, Giovana mandou que eu posso. Gente, essa pergunta é um pouquinho mais extensa a resposta, tá? Do que aquela ali, que foi só uma palavra, tá? Mas eu falei na live também, tá? Também falei na live o porquê. Então, só quero que vocês escrevam pra mim basicamente o que eu disse, tá? Não precisa ser exatamente as mesmas palavras, mas que dê pra entender, tá? Ó, eu quero saber, mesmo que eu vou derreter, por que que eu faço uma seroplastia caracterizada? Primeiro que acertar, leva. Meu Deus, os dedos digitando. Já tô até imaginando. Ó, vou preparar um print aqui já. Ninguém mandou ainda. O Eric já ganhou. Não completou tudo, porque eu acho que ele teve pressa de responder a pergunta. Mas ele mandou que é para ter a referência, tá? A resposta certa seria para ter a referência para conseguir entregar um resultado mais personalizado, mais fiel para o paciente, tá? Ó, agora bastante gente acertou, tá? Eric, deixa eu ver como é que é teu arroba aqui. Deixa eu bater um print também, que senão vocês me matam. Eri_Kika. Então, Eric, depois me chama, tá? Diz qual tu quer, se tu quer preto ou rosa. O que sobrar a gente vai sortear na aula que vem fazendo a escultura da seroplastia, tá? Gente, já faz 45 minutos que estamos aqui. Hoje era só para explicar um pouquinho o quadro, tá? Como é que ia funcionar. Toda terça vai ter um conteúdo prático diferente, só hoje que foi um conteúdo bate-papo, tá? Então toda terça às 2h30 a gente vai ter um conteúdo prático e vai ter uns sorteios, algumas coisas divertidas lá no meio, tá? Então queria agradecer todo mundo que tá aqui. Queria agradecer todo mundo que respondeu o questionário. Foram mais de 500 pessoas, muitas perguntas, tá? Obrigadão. Eu vi que teve gente perguntando se eu tava bem aqui no meio. Tô bem, gente, tô em casa. Semana que vem já volto pra Santa Catarina. Tô indo aos poucos com os trabalhos e tudo, né? Mas queria avisar vocês que dia 6, hoje já é fim do mês, né? Dia 6 agora a gente vai abrir uma semana de aulas, tá? Da Semana da Estética e Função. São aulas online e gratuitas, tá? Dia 6, que é na segunda, às 20 horas, vai ter a primeira aula, tá? Então acompanhe. Vai falar tudo sobre prótese total. Eu vou acompanhar vocês pra gente abrir uma nova turma disso, tá? O evento é online e gratuito, tá, gente? É só vocês se inscreverem no link da minha bio. Obrigado a todo mundo que acompanhou, tá? Nossa primeira live depois de 2 meses. Provavelmente eu vou fazer outras lives entre as terças, né? Mas por enquanto, como eu tô na função ainda de mudança e tudo, nas terças-feiras, às 14h30, a gente vai ter uma live com conteúdo prático. Gente, brigadão, tá? Todo mundo que participou. Dia 6 também eu espero todos vocês, dia 6 é segunda-feira, espero todos vocês às 20 horas no evento, tá? Que é online e gratuito, DPT dupla, da função e da estética. E na terça, às 14h30, a gente tem a live, tá? Onde a gente vai fazer a escultura da seroplastia. E vai fazer o sorteio também de um desses kits que o Eric não vai escolher. Gente, até a próxima, tá? Eu vou postar nos stories os ganhadores, tá? Brigadão. E a gente vai se falando.